Olá! Hoje eu vou falar sobre a criação da célula cofre e o modelo de 3 células. Qual a vantagem de fazer esse modelo de 3 células? Primeiramente, para a criação da célula cofre, utilizando o modelo do contrato social disponibilizado pela junta comercial, visando celeridade, estipula-se um capital mínimo e aí a gente pode constituir essa célula cofre. É nessa empresa, nessa célula cofre, que fica guardado todo o patrimônio da família. Então, tem o contrato, na célula cofre tem o contrato social e o capital social mínimo. A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades como meio de realizar o objeto social, segundo o artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 6.404/76. Ela pode se beneficiar de incentivos fiscais também. O termo holding, ele surgiu significando portar, segurar. É uma palavra de origem inglesa, muito comum no ambiente empresarial. Então, através da holding, nós podemos portar ações. A pessoa que é portadora de ações de outras sociedades, de outras empresas, pode portar essas ações e realizar a sua atividade, que na holding familiar, essa sociedade não precisa realizar a atividade econômica. No sistema que nós montamos na holding familiar, tem-se como objetivo oferecer um planejamento patrimonial, tributário e sucessório, que poderá ser estruturado com quantas empresas ou células você quiser. Vai depender do seu patrimônio, da sua história, da sua família, da necessidade que você tiver. E isso nós vamos descobrir na sessão de viabilidade, quando conversarmos com você, e aí você vai ter a sua escolha. O que se encaixar melhor na sua vida é que vai ser realizado, dependendo da complexidade e da estrutura patrimonial da sua família. Então, o que é que a holding familiar garante? Proteção patrimonial, impede inventário, principalmente o inventário é moroso, é litigioso e é muito dispendioso, principalmente. E ela também garante uma eficiência tributária, em muitos casos. Outra coisa é que a Lei da Liberdade Econômica sofreu uma alteração muito grande. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. O que prevalece é o que foi pactuado entre as partes, e o Estado vai intervir apenas em casos excepcionais. Então, no contrato social que vai estar na célula cofre, nós podemos estabelecer cláusulas importantíssimas e o Estado intervém apenas em casos excepcionais. Se houver uma lesão a interesse público, questão de ordem pública. Se não houver, tudo que você quiser resolver, quiser estabelecer, pode colocar no contrato. Também acontece o seguinte: o prazo de duração de uma holding familiar deve ser estabelecido. Isso é muito importante, não deve ser esquecido. Por quê? Para a proteção da holding familiar. E por que a gente não pode esquecer isso? Coloca no contrato social, na célula cofre, para que só por justa causa a pessoa possa se retirar da sociedade. Coloca esse prazo determinado. E tem que provar, caso queira sair. E a justa causa são casos excepcionais, não é qualquer situação. E devem ser provados esses casos.
Isso para quê? Para que um herdeiro não queira sair da holding a qualquer momento e assim extinguir o usufruto. Que o usufruto é uma característica da holding, é uma forma, um mecanismo de proteção do sistema de holding familiar. Então, é muito importante que seja estabelecido esse prazo de duração da holding familiar. Outra coisa, a alteração no contrato social. E nessa alteração, na célula cofre, é que se coloca a integralização do capital nesse momento da alteração. É aí que vai ser integralizado o capital social, que pode ocorrer pelo valor de mercado ou pelo valor da declaração de bens no imposto de renda. Então, você tem essa prerrogativa. Ou você integraliza o capital social pelo valor do imposto de renda que você declarou em relação ao seu imóvel, ou pelo valor de mercado. Você pode escolher. Quanto ao modelo de 3 células, é importante dizer o seguinte: esse modelo de 3 células é de uma tecnologia jurídica muito avançada, como foi dito no Encontro Internacional de Holding Familiar, que nós tivemos esse final de semana, o time Holding Brasil. Esse sistema de 3 células resolve uma equalização de quiões e tem uma economia fantástica, com imposto que garante que você gaste muito menos em relação ao inventário, mas de uma forma assim que é muito mais de 50% do que você gastaria com o inventário. Chega a ser 80%, 90% a menos. Então tem uma célula cofre, uma célula veículo e uma célula destino. A célula cofre composta dos bens, aí tem a célula destino que tem as cotas dos herdeiros, e essa célula destino vai comprar a célula veículo. Então, que tem a integralização do capital. É transmitida para as próximas gerações, tem essa grande vantagem. Se você faz uma holding familiar com um sistema de 3 células, você garante que seja transmitido o seu patrimônio para as outras gerações, sem mais nenhum custo, né? Porque não vai ter mais inventário, e mantém em todas as gerações que esse patrimônio seja só acrescido. Resta ao investidor ensinar aos seus herdeiros que cuidem desse patrimônio e saibam investir nesse patrimônio. Tem que pagar ITBI? Você pode perguntar. Na integralização de capital social, a regra é não pagar o ITBI. Porém, alguns municípios cobram o ITBI, em razão de cobrar ITBI com base no valor de mercado e não no valor declarado no imposto de renda. Para não pagar ITBI, a gente vai fazer a integralização no valor histórico e aí vai adequar com a VJ. Mas aí, a gente lá no time holding vai saber fazer. Quanto à legislação, para deixar tudo de acordo com a vontade do município, a gente age conforme o que a Constituição propagou. E a reserva de capital, é bom dizer que ela se transforma em lucro, mas não é tributada. Quando ela se transformar em lucro, não é tributada. Como eu já falei, a célula destino é dono das cotas, da célula veículo, e a eficácia da holding, para finalizar, ela é maior que o testamento. Tudo é entregue após o dia seguinte ao falecimento, rapidamente, sem um custo, os documentos já estão lavrados, a realização da vontade da pessoa que faleceu é cumprida e ninguém mais irá decidir sobre esse ato dessa pessoa de última vontade. Nada de burocracia.
e tudo está realizado e o patrimônio vai continuar nas mãos dos herdeiros por várias e várias gerações. Qualquer dúvida que vocês queiram tirar, eu estou disponível. Muito obrigada.